Eu me demito. Uma onda de pedidos de demissões chega aqui ao Brasil. Nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, empregabilidade. E o episódio dessa semana a gente vai falar sobre pedidos de demissão. Eu sou a Alessandra Falsarella. E eu sou a Bru Garcia. E para surpresa de todo mundo, né, porque a gente ainda está num momento de crise aqui no Brasil, com um volume de 13 milhões de desempregados, surpreende todo mundo quando a gente descobre que pedidos de demissão bateram recorde no início desse ano, com quase 500.000 por mês. Surpreendente, né, Bru? Surpreendente, Ale. E ainda quando você olha para o mercado que está se reestruturando, o quanto de pessoas foram desligadas na pandemia e tiveram seus salários reduzidos, e mesmo assim isso não foi o bastante para segurar as pessoas no trabalho, né? A pessoa não está satisfeita, não enxerga uma qualidade de vida, ela pede demissão. Esse é um movimento que está surgindo, que surgiu fora, né, em outros países. A gente viu várias reportagens falando dos Estados Unidos, de outros países até bem desenvolvidos que estavam com uma onda gigante, e essa onda chegou ao Brasil. Vários profissionais pedindo demissão. A gente vai comentar aqui basicamente duas reportagens, uma da Você S.A., que é do Marcelo Soares, a segunda é da Exame. Então, primeiro vamos contextualizar, né? A gente já está percebendo essa movimentação de pedido de demissão, como a Bru falou, por conta dos Estados Unidos. Na reportagem do Marcelo, vocês têm indicadores, a gente vai comentar aqui, mas lá dá para ver bem que a demissão voluntária mês a mês foi crescendo ao longo do ano passado, e assim, chegou em índices recordes. E aqui no Brasil ninguém esperava isso, porque afinal de contas estamos em crise, com desemprego alto. Então as pessoas não vão pedir demissão, e não é isso que está acontecendo. E aí lá eles chamam esse movimento da grande resignação, ou em inglês Great Resignation, que é como se fosse o grande pedido de demissão. Algumas pessoas, aí na reportagem isso é explorado, o porquê que isso está acontecendo, como que está sendo essa movimentação, e eu acho legal a gente obviamente focar aqui no Brasil, mas a gente vai dar uma pincelada de como que isso começou nos Estados Unidos. Aí é legal, Bru, comentar da segunda reportagem da Exame, que também tem o mesmo nome, né, que é Me Demito, que o TikTok, por incrível que pareça, ele começou esse movimento lá em 2020 ainda, né, entre 2020 e 2021, porque uma jovem, né, chamada Shana, ela em outubro de 2020, ela fez algo muito inusitado, que eu não recomendo que vocês façam, tá? Mas Por ela favor, não pediu façam. demissão, ela pediu demissão no TikTok, ela fez tipo um vídeo e falou: estou pedindo demissão, meu chefe marcou o chefe e criou a hashtag Me Demito, né, em inglês. E aí teve uma repercussão muito grande. Esse vídeo teve mais de 2 milhões de visualizações e começou uma movimentação dentro do TikTok falando sobre trabalho, falando sobre, poxa, se você não gosta do seu trabalho, sai mesmo. E aí vamos pensar, né, qual que é a geração que tá dentro do TikTok, né, Bru? São os milênios. Os milênios, Exato. eles não são apegados àquela carreira estável, eu não vou dizer lealdade, porque eu não acho que tem a ver com lealdade, né? Você ficar muito tempo na empresa não significa que você é leal, mas é questão de jornada, sabe? Então os milênios, eles são menos apegados a isso, e aí começou uma onda de várias pessoas pedindo demissão no TikTok. Então assim, não tá legal, você não tá gostando, pede demissão mesmo. Então daí que veio esse conceito do eu me demito, né, eu vou sair daqui. E aí algumas pessoas estão falando que a pandemia, o fato das pessoas começarem a ficar em casa, perderem familiares, eu vejo isso acontecendo, as pessoas acabam colocando o trabalho numa outra perspectiva, sabe, Bru? Então assim, eu tô no emprego, eu não tô feliz, eu não tô animado, eu não vejo futuro, e aí do nada eu fico isolado na minha casa, trabalhando de casa, com pessoas da minha família doente, perdendo entes queridos, eu começo a colocar as coisas numa outra perspectiva, né? Apesar de acontecer, né, desse movimento surgir a partir de uma ação de uma pessoa, né, que usou a rede social para gravar esse momento de pedido de demissão,
essa ação, ela traz outro significado, ela traz o significado, né, de quando a gente ficou dentro de casa, olhando, refletindo sobre a vida, aquele momento de incerteza, era um vírus que ninguém conhecia nada, perdendo familiares, como você falou, isso fez com que as pessoas olhassem para a vida e pesassem na balança. Poxa, o que eu fiz até aqui? O que eu vou fazer? Tudo tão incerto, as pessoas começaram a analisar como que estava a vida, como que estava a carreira, o que fez para chegar ali onde estavam, e começaram a enxergar que não estavam felizes no trabalho, né, Lê? E Uhum. essa ação de uma pessoa fez com que muitas outras pessoas falassem, eu também posso, né? E aí surge o movimento, que é esse pedido de demissão. Por mais que a gente enxergue que o mercado não está tão favorável, tem um número de desemprego muito alto, a qualidade de vida, a necessidade de realização da pessoa, de realização pessoal, de se identificar com um propósito, ela está sendo muito mais valorizada nesse momento. O que antes as pessoas faziam de tudo para manter o seu trabalho, ficavam até às vezes 10, 20 anos na mesma empresa, que a gente já vinha percebendo que as pessoas não ficam mais tanto tempo em uma empresa, até nas melhores empresas como o Google, o turnover das pessoas ali, a maioria fica até 2 anos, no máximo, né? E nós começamos a chegar nesse ponto, de que o pedido de demissão é necessário, e os millennials, como a Lê falou, têm essa percepção, têm essa visão de trabalho diferente. Antes, o que o trabalho era sobrevivência, hoje não. Hoje você tem que trabalhar para poder viver melhor, né? Para poder você precisa ter um equilíbrio na vida pessoal e na vida profissional. É isso que as pessoas estão buscando muito mais. E as empresas estão percebendo esse movimento, né, Ale? É até um alerta para as empresas. Não, total. E eu acho bacana, quem tiver aí, acessa o link da Você S.A., porque tem indicadores que vão facilitar. Mas aí, se você pelos indicadores, você consegue até uma noção do comportamento das pessoas, né? Quando você pega aqui os dados do CAGED, para quem não conhece, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Quem entra, quem sai, toda vez que você fecha a folha, você tem que mandar o CAGED ali do mês. E Uhum. aí, você tem uma queda brusca em pedido de demissão, mais ou menos em maio de 2020, que foi a incerteza, ninguém sabia o que estava acontecendo, Sim. né? Maio de 2020, início de pandemia. Lembra que o lockdown aqui no Brasil começou dia 20 de março, mais ou menos. Então, em maio, ninguém estava entendendo nada, né? A gente não sabia quando ia sair vacina, a gente não tinha informação nenhuma. Cai drasticamente o número de pedidos de demissões. Porém, logo depois que passa essa etapa, já começa a crescer lá para julho, né? Julho, agosto, já começa a crescer pedido de demissão e vai crescendo. Aí tem uma caída em abril do ano passado, segunda onda. Então, mesma coisa, muita instabilidade de mercado, dá uma leve queda, e aí volta a subir pedido de demissão. Quando isso começou, a gente não tinha muitos números do que porque estava acontecendo, e aí tem só um adendo que eu vou falar, mas eu acho que está um pouco desatualizado, que foi um artigo que saiu no ano passado, falando sobre a falta de perspectiva de carreira, que leva à demissão, a Valor Econômico fala um pouquinho sobre isso, e eles estavam associando, Bru, muito esses pedidos de demissão a cargos qualificados. Então, as pessoas que, assim, se viram em pandemia, viram dentro de casa, não tinham muita perspectiva, foram lá e pediram demissão. Mas, na reportagem atual da Você Uhum. S.A., que a gente tem dados mais concretos, também passou mais tempo, né? Claro, a gente percebe que não necessariamente. Aqui, por exemplo, o número que pediu mais demissão foram operadores de telemarketing, que não necessariamente é um cargo que requer uma qualificação. Então você tem Isso é curioso. basicamente, é muito curioso, você tem um paradoxo muito grande. Então você tem de um lado pessoas, um grande volume de desempregados no mercado, né? A gente está ali batendo 12,5, 13 milhões. Por outro lado, você tem 500 milhões de pessoas ali, 500 mil pessoas pedindo demissão todos os meses, então é muita gente. Por um outro lado, você tem um monte de vaga que você não consegue fechar. Então, assim, fica uma confusão, e eu percebo pela reportagem, pelas conversas que a gente tem com as pessoas, que a falta de o que eu quero para minha carreira, a falta de conhecimento próprio faz com que a pessoa fale assim: meu, esse emprego não está fazendo sentido para mim, eu vou simplesmente pedir demissão e vou ver o que dá. Por exemplo, na reportagem tem um outro indicador que é, ao mesmo tempo que você tem um grande volume de demissão, você tem um aumento de criação
de CNPJs. Então você tem um aumento de pedido de demissão CLT e um aumento de empreendedorismo. Será que não são as pessoas querendo, né, empreender, sair daquele ambiente tóxico, né? A gente fala muito sobre o local de trabalho. Então, por exemplo, você tem uma atividade que você consegue fazer tranquilamente da sua casa, que está fluindo bem. Passou o isolamento, todo mundo tem que voltar presencial, que é a movimentação que está acontecendo agora em 2022. Só que não precisaria todo mundo voltar. E aí a pessoa começa a refletir, pô, esse emprego faz sentido para mim? Essa carreira, eu tenho perspectiva nesse lugar? Eu estou sendo acompanhado? Como que é o meu líder, né? A gente fala muito de liderança aqui. Isso com certeza influencia nessa tomada de decisão. Além da empresa ter de concorrência outras empresas com a mesma vaga, com oportunidades que oferecem benefícios a mais, tem o empreendedorismo, né, que as redes sociais proporcionou. Então, hoje, você pode divulgar o seu trabalho em várias plataformas gratuitas, e isso favorece com que o número de empreendedores aumente. E foi o que está acontecendo, né, Lê, que a gente identifica muitas pessoas, independente da área, é possível trabalhar abrindo seu próprio negócio. Então, e muitas empresas, startups, contratam PJs também, que você pode prestar serviço para mais de uma empresa, isso acaba favorecendo também. Não, total. Aqui tem um exemplo na reportagem que falava de uma redatora que ela falou: teve redução, eu trabalhava por 3, e aí eu percebi que PJ trabalhava da minha casa, fazia o meu horário e trabalhava para mais de uma empresa, né? Aqui também tem um outro dado que é relevante, que o pedido de demissão é muito mais motivado por homens do que por mulheres. As mulheres acabaram pedindo demissão muito mais para cuidar dos filhos nessa época que as escolas fecharam. Então aí também é um outro retrato. Mas eu percebo essa movimentação porque as pessoas estão querendo, de fato, cuidar mais das suas carreiras, avaliar o local que elas estão, e eu acho que as redes sociais, por isso que a gente mencionou o TikTok no início, ela foi fundamental para essa movimentação, porque as pessoas começaram a olhar mais assim. A gente mesmo aqui do Foca, a gente criou em 2020, a gente não sabia que ia ter pandemia, né? A gente começou a produzir em 2019, o primeiro episódio foi em janeiro de 2020, antes de estourar. A quantidade de podcast que foi criado de carreira, a quantidade de Instagram, de conteúdo no LinkedIn. Então as pessoas estão, na minha visão, elas estão consumindo. Opa, eu não preciso estar num emprego terrível, horrível, eu posso me movimentar. O que eu quero fazer? Eu posso empreender. Eu acho que as redes sociais, elas começaram a sair da bolha só de falar de entretenimento, ou de moda, ou de consumo, e começou a trazer outros conteúdos que fizeram as pessoas refletir, sim, nossa, eu posso estar num lugar que eu gosto, ou então, assim, ver o que é trabalhar em uma outra empresa, né? Então, nossa, a empresa fulano de tal tem tal ação, tem tal coisa. Então, eu acho que, lógico que a rede social é um retrato, não é a realidade completa, mas as pessoas começam a pensar, falando, nossa, por quê, né? O que tem ali naquela empresa? O que eu poderia fazer, né, de diferente? E eu acho que isso influencia, acho não, influencia muito na movimentação. E isso trouxe um lado muito positivo, né? Se você for olhar assim para o lado do mercado de trabalho, as pessoas estão cuidando muito mais da carreira. As pessoas estão enxergando o quanto que a carreira está nas suas mãos. Você é responsável pela sua carreira, não a empresa. É uma coisa que a gente fala muito aqui nos casts e tal, que quando o candidato ele chega no processo seletivo, Bru, qual que é o plano de carreira que a empresa oferece para mim? Eu falo, gente, o plano de carreira ele é seu. Ele não é da empresa. E eu vou falar um negócio que é um pouco duro, viu, Bruno? Queria muito ouvir sua opinião. Mas eu acredito numa coisa. As empresas, ela tem o objetivo delas como organização, concorda? Então eu quero chegar no ponto tal, eu quero crescer, não sei o quê. Ela não vai conseguir encaixar o plano de carreira de todo mundo no objetivo dela. Sempre vai ficar uma coisa ali que não vai encaixar. Sempre fica uma ponta solta, Sempre né? fica. Você não Então, vai se estar você não 100% seguro. se você não determina o que você quer, não adianta você esperar que a empresa vai falar, olha, faz isso que vai ser melhor para sua carreira. A carreira é sua, eu não sei o que você valoriza. E quando a gente fala de pedido de demissão, acho legal, Ale, a gente trazer também o quanto a pessoa precisa se preparar. A gente está vendo que está tendo esse movimento, só que um pedido de demissão gera uma consequência. Você vai ter que tirar sustento, né? Tirar o dinheiro de outra forma. Então, quanto você se preparou? A gente tem episódio falando de planejamento de carreira e tudo mais. Até recomendo que vocês escutem para poder entender um pouquinho mais como planejar a carreira, o próximo passo e tudo. Mas é importante vocês pensarem,
Porque a gente sabe que muitas pessoas estão insatisfeitas com o trabalho e que esse número provavelmente vai aumentar, né? O quanto de possibilidades estão surgindo e as pessoas estão se sentindo mais seguras para dar esse passo de pedir demissão. Mas sempre a gente pede para que vocês avaliem a situação, tenham uma reserva de emergência, tenham cuidado antes de dar o próximo passo. Não pede demissão, assim, sem ter outro emprego em vista, sem ter reserva de emergência. E eu acho que é legal comentar uma coisa que aqui na reportagem fala. Sabe qual que é a idade que teve maior pedido de demissão, Bru? É que você sabe porque a gente leu a reportagem, né? Não vamos Sim. fazer mistério. Mas eu vou falar aqui, são 2 faixas de idade. Até 24 anos equivale a 30%, e a galera até 39 equivale a 29%. Então, dos 100%, 60 ou estão até os 24 anos ou estão até o 40. E aí eu tenho uma análise a fazer. Por que até os 24 anos? É a escolha da carreira. É aquela pessoa que vai lá, escolheu a graduação, ainda está testando, ainda não sabe o que quer. E aí, e por isso que eu acho que telemarketing cresceu muito, que é um local que acaba aceitando muita gente no primeiro emprego, etc e tal, mas não é aquele emprego que a pessoa quer fazer ao longo da vida. E muitas vezes a pessoa até 24 anos, ela não sabe o que ela quer, né? E aí a gente fala muito aqui no Foca, se você que está ouvindo não sabe disso, a gente tem aqui orientação profissional. A maioria das pessoas que a gente atende está nessa faixa de idade, que é o jovem adulto. Aquela pessoa que já tem mais de 18 anos, já escolheu uma graduação, mas não sabe que área trabalhar. Agora tem inúmeras carreiras, o jovem fica perdidaço, quais carreiras seguir. Então a orientação profissional ela é muito boa para você conseguir tomar uma decisão consciente, que tipo de carreira você quer. E aí o segundo grupo dessa faixa etária, Bru, é a galera até os 40 anos. Se a gente pegar a galera até os 40, né, e eu vou comentar, né, que fiz aniversário recentemente, estou com 35, então agora eu estou mais perto dos 40 do que dos 30, falando da nossa geração, né, é uma geração que a gente não tinha muita escolha de... Eu lembro quando eu entrei na faculdade em 2006, né, 2005, a gente tinha poucas faculdades, então tem muita gente nessa faixa, entre 35 e 40, 42 anos, que está numa carreira que não se identifica ou a carreira já foi transformada, né, então eu vou dar um exemplo, a gente entrevistou recentemente a Fabiola aqui, episódio fantástico sobre transição de carreira, que ela fez biblioteconomia e hoje trabalha em inteligência artificial porque a área dela foi transformada. Então você percebe que o eu me demito, essa movimentação, existe uma razão para ela acontecer. Acho que início de carreira as pessoas estão muito inseguras, elas não sabem os estilos de carreira, né? A gente agora que está com o mundo de tecnologia, né? Eu que tive a experiência de startup, eu vejo que as carreiras não são fáceis. Hoje você já não tem mais descrição de cargo, você tem papéis e aí fica tudo bagunçado. Eu te recomendo que vocês escutem também o episódio de múltiplas carreiras que a gente fez há algum tempo atrás, mas vale a pena. Então, o jovem, ele sai da graduação com um monte de carreira, ou ele escolhe uma graduação, essa graduação já está meio desatualizada, ou ela tá... Eu percebo que as graduações, elas estão com um gap, sabe? Então a pessoa foi lá e, sei lá, fez psicologia. Ser psicólogo hoje em dia, você tem que ter matéria de como divulgar seu trabalho, como fazer gestão clínica, você não tem essas coisas da faculdade. Então, as faculdades, elas precisam se modernizar, existem cursos que estão tentando atender essas demandas, né, cursos livres e tais, mas o jovem até 24 anos está realmente em crise e na sequência vem essa galera aí até 40, para mim faz todo sentido. Não existe uma lista, olha, você pode ir para esse caminho, para esse cargo. Não existe. Existem vários cargos surgindo no mercado que a universidade não consegue acompanhar e você vai descobrindo ao longo do caminho. Você vai descobrindo conforme você vai experimentando o mercado, vai vendo, vai sentindo ali quais são os ramos que estão necessitando mais daquele seu trabalho, daquele seu escopo e tudo mais. Então faz total sentido, Alê, esses dois públicos que realmente traduz muito a parte social, né? A parte do momento ali que a pessoa tá de vida e tudo que engloba essa etapa. Não, e eu penso que aqui, falando de pedidos de demissão, as pessoas estão valorizando muito o que a gente já falou sobre isso aqui, que são os valores estruturais. Então, eu tenho os meus valores estruturais. Vou dar um exemplo. Super importante eu ter autonomia. Isso é um valor estrutural meu. Eu não gosto de ninguém no meu pescoço, eu gosto de trabalhar no meu tempo, eu sou muito responsável com as minhas entregas, então me irrita muito quem fica assim, tipo, me cobrando. Aí eu vou lá, faço processo seletivo, que a empresa vende que tem autonomia, porque hoje está na moda ter autonomia, né? E a pessoa chega para trabalhar, não tem autonomia. As pessoas não ficam mais. Isso a gente já vem falando há muitos anos. Hoje as pessoas nas empresas, elas sabem que elas podem mudar de trabalho,
elas têm mais liberdade, não tem essa de você entrar numa empresa e passar a vida toda ir crescendo, isso é muito mais incomum, como você deu exemplo, se no Google a galera fica em média 1 ano e 8 meses, né, essa média 1 ano e 6 meses, alguma coisa assim, né? 1 ano e 8, 9 meses. Se o Google não consegue reter as pessoas por mais de 2 anos, quem é a gente no mundo? Então, as empresas estão mais tranquilas nesse sentido, porque eu vi isso acontecer lá atrás, Bru, muitos anos atrás. Você trazia um currículo que a pessoa ficou em emprego 1 ano e meio, outro 1 ano e meio, ninguém queria mais contratar ela, porque era muito instável. E a gente tem um exemplo aqui, a gente fez um episódio, né, com a Karen, falando sobre carreiras em startups, hoje em dia está totalmente diferente. Então, as pessoas, se ela chega num ambiente onde ela não é bem atendida, onde o gestor trata mal, onde ela não tem segurança psicológica, ela sai, entendeu? Então, o valor estrutural faz muita diferença e a empresa precisa tomar cuidado com o que ela está vendendo no processo seletivo dela. Nossa, eu estou recomendando muito episódio, mas, gente, é necessário. Escuta o episódio também de realidade, expectativa e realidade de processo seletivo, né? Porque como as empresas mentem nos processos seletivos das pessoas, oferecendo coisas que não existem. Quando a gente fala disso, gente, não é de benefício, não de salário, é de dia a dia mesmo. Aqui a gente é super flexível. Não, home office é só segunda e sexta. O home office é só na sexta. Aqui a gente trabalha híbrido, a gente é super flexível. Aí você chega lá para trabalhar, se você sai e vai fazer home office, todo mundo te olha feio. Então não é tão flexível assim. Então as pessoas, elas estão prestando atenção nesses detalhes. Lembrando que a gente consegue analisar as empresas através do LinkedIn, através do Glassdoor, a gente consegue identificar o perfil das pessoas que já trabalham lá para tentar sondar. Óbvio que a gente não vai ter certeza 100%, assim como num relacionamento, né? Pode ser amigo do seu amigo, você vai olhar, vai falar, beleza, conheço, mas não conhece. Então, as empresas também é como se fosse um relacionamento. Você não vai ter certeza 100% enquanto não estiver lá dentro. Mas a gente consegue minimizar a situação quando vamos atrás, vamos buscar quem são as pessoas que trabalham, como que é mais ou menos a dinâmica e também as avaliações, que hoje em dia tudo é avaliação, né, Ale? Tudo é avaliação dentro das plataformas e isso facilita muito com que a gente tenha já uma perspectiva, uma visão como que vai funcionar. Eu tenho um exemplo, Ale, de uma pessoa que ela, lá na empresa que eu trabalho, né, a pessoa entrou, ela tinha uma expectativa, foi apresentado tudo, assim, na empresa, tá, foi apresentado e tudo mais para ela trabalhar, e ela falou, tá bom, vou tentar. E ela veio de um modelo de trabalho totalmente diferente, ela era PJ, ela fazia os horários dela, então entrar para um trabalho que é CLT, por mais que seja flexível, onde você pode trabalhar das 8, das 9, das 10, entrar a qualquer horário, mas você tem uma carga horária de 8 horas para cumprir. E depois de um tempo, ela trouxe pra gente que ela não estava se adequando ao modelo. E aí eu trago um ponto importante de reflexão, o quanto a gente precisa entender, como você falou, os nossos valores e a importância do autoconhecimento. Será que eu consigo mudar esse meu jeito, esse modelo de trabalho que eu estou acostumada? Será que eu consigo abrir mão? Acho que vale muito a pena a gente olhar para os dois lados, a gente avaliar a empresa, com certeza, e a gente também ter forte a questão do autoconhecimento, que é constante, né? Então, hoje eu estou num momento onde eu quero mais tranquilidade, não quero novos desafios tão rápido, eu quero continuar com os desafios que eu tenho hoje, sem ter novas expectativas. Mas daqui a um tempo eu vou querer um trabalho que exija muito mais de mim, que eu tenha muito mais garra, muito mais disponibilidade, mais energia. E isso tudo é importante também a gente entender, porque aí a gente consegue identificar o que não tá legal, o que tá legal, o que a gente precisa Qual mudar, o que a empresa que gente faz sentido consegue, pra gente, qual qual não faz, porque empresa faz pegar esse seu sentido. exemplo, eu tô num momento na minha carreira que eu não quero grandes desafios, que eu tô querendo paz de espírito. Então não vai entrar numa startup que tá na moda, que o negócio é acelerado e, vai entrar numa empresa tradicional. Eu gosto de processo, eu gosto de regra. Não vai trabalhar numa startup. Tem muita gente que olha assim, meu sonho é trabalhar em startup, meu sonho é trabalhar em empresa que tá na moda. Mas ela não para refletir como que é o perfil dela frente a essas empresas. É a mesma coisa o contrário. Eu sou uma pessoa com muita autonomia, eu gosto de ter os meus horários e tal. Não adianta trabalhar numa empresa tradicional zona, sabe? Que você tem um monte de formulário, tudo você tem que pedir autorização, os processos já estão escritos. E isso é você ser honesto com a sua autopercepção, você entender aquilo que funciona para você nesse momento. Obviamente, a gente se transforma, a gente envelhece, a gente amadurece,
o que eu valorizava há 10 anos atrás é totalmente diferente do que eu valorizo hoje, e vai ser diferente do que eu valorizo daqui 10 anos, e tá tudo certo. A sua carreira, ela tá em movimentação. Mas não adianta você querer enfiar um negócio meio que goela abaixo, que daí vai acontecer os números que a gente está falando. Comenta aqui embaixo se você já tinha ouvido falar nesse movimento de eu me demito, se é novidade para você, e se você já tinha ouvido falar também de pedir demissão de TikTok. Não estou recomendando que você faça isso. Eu não recomendo que você faça. Eu acho que da mesma forma que você fala para a empresa ser cuidadosa no seu desligamento e te atender com carinho ali e fazer um desligamento humanizado, eu recomendo que você faça o mesmo na empresa. Então, não peça demissão via TikToks, mas vale a pena, assim, a reflexão da sua carreira. Como a gente comentou nesse episódio, se você estiver no momento muito fragilizado, sem saber exatamente qual caminho seguir, realmente a gente recomenda a orientação profissional. Manda um DM pra gente, a gente te atende, porque realmente é um processo que pode ser transformador na sua carreira a longo prazo. Vocês acham, né, encontram o Foca no Trabalho em todas as redes sociais. A gente tem episódios novos todas as segundas-feiras às 18 horas e lá no Instagram, @Foca no Trabalho, tem outros conteúdos que a gente cria em formato de vídeo, em texto. Então vale a pena acompanhar a gente por lá. Eu tô lá no LinkedIn como Alessandra Falsarella. E onde que o povo te acha? Como que o povo te acha no LinkedIn, dona Bruna? O pessoal pode me encontrar como Bruna Santana Garcia. Se tiver sugestão de pauta, se tiver dúvidas, estou à disposição para conversar com vocês. Manda uma mensagem lá que, respondo rapidinho. E a gente tá sempre lá nos stories, no Foca, então pergunta, enquete, manda dúvida, consultoria, dúvida de LinkedIn. A gente tem mais de 100 episódios, então comenta, compartilha esse episódio. Acho que esse episódio é super importante de ser compartilhado, principalmente para aquele seu amigo que tá querendo pedir demissão, não tá entendendo o que tá acontecendo no mercado, não sabe o que fazer. A gente recomenda esse episódio. Então até o próximo cast. Tchau! Tchau, tchau!